Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. Oitava semana no tempo comum, quinta-feira. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, uma grande alegria estar aqui com você, uma grande alegria continuar meditando, contemplando o Senhor nas suas santas escrituras, que nós possamos nos abrir mais uma vez, deixar que Ele venha nos ensinar, deixar que Ele venha penetrar nossos corações, semeando esta semente da palavra dentro dos nossos corações, para que sejamos terra fértil para o seu meio de conversão, evangelização e salvação das almas. Estamos reunidos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, para que possamos aprender a adorar mais o Senhor, para que possamos aprender a louvar, para que possamos aprender a rezar. Vem, Espírito Santo de Deus, nos ensinar a falar com Deus, nos ensinar a ter intimidade contigo. Vem, Espírito Santo de Deus, para que nossos corações estejam abrasados de amor por Ti e mais deseje a Ti, mais e mais queira se entregar por Ti, para Ti e contigo. Vem, Espírito Santo de Deus, e toma conta de nós agora, inflamando nossos corações, queimando, abrasando nossas almas, para que sejamos verdadeiramente entregues a Ti e possamos dia após dia ser cada vez melhores, ser cada vez mais santos, segundo a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Primeira leitura, primeira carta de São Pedro. Caríssimos, como criancinhas recém-nascidas, desejem o leite materno, legítimo e puro, que vos vai fazer crescer na salvação. Pois já provastes que o Senhor é bom. Aproximem-se do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formem um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. De fato, nas Escrituras se lê: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela acreditar não ficará confundido. Isto é, para vocês que acreditam, ela será tesouro precioso, mas para os que não creem, para os que não acreditam, a pedra que os edificadores, a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não acreditam na palavra, pois foram para isso destinados. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, povo escolhido, adquirido por Deus, para proclamar as obras maravilhosas daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora porém são povo de Deus, os que não eram objetos de misericórdia, e agora porém alcançaram a misericórdia. Amados, eu vos exorto como a estrangeiros emigrantes. Afastem-se das humanas paixões que fazem guerra contra vós mesmos. Tenham bom procedimento no meio dos gentios. Deste modo, mesmo caluniando-vos, como se fossem malfeitores, eles poderão observar a vossa boa atuação e glorificar a Deus no dia da sua visitação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Com canto apresentem-se diante do Senhor. Com canto apresentem-se diante do Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, sirvam ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Sabem que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. Entrem por suas portas dando graças, em seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças, seu nome bendizei. Assim, é bom o Senhor e o nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Com canto, apresentem-se diante do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, está sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim.
Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a visão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, essa semana eu estava voltando do simpósio em honra aos 600 anos de São João da Cruz, e é um ano jubilar para nós carmelitas, particularmente. Só que uma coisa que eu estava pensando, não tem a ver com São João da Cruz nesse caso, uma coisa que eu estava pensativo quando eu estava voltando para casa é que Deus, até certo ponto, ele tem duas partes. Ele divide a obra de salvação em dois atos específicos, ou talvez até 3 atos específicos que eu queria comentar com vocês, aproveitar justamente essa passagem para comentar com vocês. O primeiro ato em específico é a manifestação da vontade do Senhor, é a manifestação do Espírito Santo, é a manifestação da fé em Deus dentro de nós, para, de fato, nós termos coragem suficiente para nos voltar para Deus. Em que sentido? O primeiro passo para nós buscarmos cura, libertação, é que nós precisamos de fato crer que exista alguém que pode nos dar cura e libertação. Isso só acontece por meio da fé. Isso só pode acontecer por meio da fé. E aqui nós temos justamente os 3 pontos da manifestação dos dons teologais, né? Primeiro dom, a fé. E aí logo em seguida, o segundo passo, a segunda parte para a cura é justamente a manifestação do segundo dom teologal, a esperança. Que neste caso, no caso deste evangelho em particular, em específico, é o ato principal de nós nos lançarmos para Jesus e pedirmos que Ele venha nos curar. Isso se chama esperança, é crer verdadeiramente que Ele pode nos curar, fé. E pedir que Ele nos cure, esperança. Pedir esperançosos, pedir esperando que a cura chegue, pedir a Jesus esperando que a cura já vem. E em terceiro lugar, para que a cura se concretize de fato, para que a obra do Senhor seja eficaz em nossas vidas, é o ato de caridade. É o próprio Deus manifestando o seu amor para conosco e curando-nos verdadeiramente. Curando-nos verdadeiramente. Só que você vai perceber que para que essa cura e essa libertação e os milagres aconteçam, é preciso haver um ponto muito importante, mas daqui a pouco eu chego lá. Antes de qualquer coisa, perceber essa questão da fé dentro desse evangelho de hoje. Perceber a questão da fé. Nós temos um Jesus que saiu de Jericó e está com seus discípulos e uma grande multidão está acompanhando ele, e de repente o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego e mendigo, ele estava sentado à beira do caminho. Ele estava deixado de lado. Ele estava sentado, jogado no chão. Ele estava sendo marginalizado. Pessoas quaisquer, pessoas comuns, não prestariam atenção em Bartimeu. Pessoas comuns não ligariam para Bartimeu porque ele era mendigo. Pessoas comuns, e naquela sociedade era algo muito forte, pessoas que viviam suas vidas comuns no dia a dia e acreditavam que se a pessoa não trabalhasse, se ela não tinha condições de trabalhar, então não adiantava ela continuar ali, não adiantava ela fazer parte da sociedade, então ela era marginalizada imediatamente. E é por isso que Bartimeu ele está deixado de lado, à beira do caminho, porque sendo cego, ele não tinha condições de trabalhar, ele não via nada. E ali deixado à beira do caminho, versículo 47 do Evangelho de São Marcos hoje vai dizer: quando ouviu dizer que Jesus de Nazareno estava passando, ou seja, a multidão que caminhava ali ao redor de Jesus esperava
ansiosamente a passagem de Jesus. A multidão estava conversando, falando alto, e ele ouviu alguém dizer: Jesus, é Jesus Nazareno, ele está vindo, é Jesus Nazareno, e ele estava passando. Então ele começa a gritar, Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Meus irmãos e irmãs, isso aqui é uma manifestação de credo. É uma manifestação de quem crê. É uma manifestação teologal mesmo. Uma manifestação de doutrina. Não é simplesmente uma frase que pede para que Jesus tenha piedade dele. Não é só uma frase para que Jesus possa curar. É uma frase que realmente representa toda uma estrutura doutrinária. Porque dizer que Jesus é o filho de Davi é confirmar que esse de fato não é apenas alguém que faz milagres, não é apenas um profeta, não é só mais um na lista dos judeus. Não, este de fato é o Messias que deveria vir ao mundo para salvar todos nós. Bartimeu já estava demonstrando a sua fé. Eu tenho fé, não importa o que ele fizer nesse mundo, eu tenho fé de que ele é o Messias. Antes mesmo de me curar, antes mesmo de me salvar, antes mesmo de me libertar, eu tenho fé de que ele é o Messias. Porque o Messias que deveria vir ao mundo, ele viria diretamente da casa de Davi, e ele é herdeiro direto do trono, ele é verdadeiramente o Rei dos Reis. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E a escrita dessa palavra, dessa passagem, desse versículo, a escrita dessa frase em grego, né, no evangelho original, é Jesus, ou Jesus Christus Kyrie eleison. Christus Kyrie eleison, que é justamente o que nós clamamos, o que nós cantamos na Santa Missa. Kyrie, Senhor, Kyrios, Senhor, meu Senhor, eleison, eleja-me, tira-me deste lugar, eleja-me para que eu seja salvo, eleja-me para que os meus pecados sejam perdoados, eleja-me para que as minhas dívidas sejam pagas, eleja-me para que eu seja curado e libertado, eleja-me, eleison, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ali, como eu falei, ele estava sendo deixado à margem, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim! Filho de Davi, tem piedade de mim! Kyrie eleison! Então Jesus parou e disse: chamem-no. Vão chamá-lo. Eles o chamaram e disseram, os discípulos, os chamaram e disseram: coragem, coragem. Levanta-te, Jesus te chama. Aqui nós temos justamente a manifestação do segundo dom teologal, da segunda virtude teologal, que é justamente a esperança. Num ato de esperança, o primeiro ato foi um ato de fé. No ato de fé, antes mesmo de me curar, antes mesmo de me libertar, antes mesmo de realmente fazer qualquer coisa em mim, eu creio que ele é o Messias, ele é o filho de Davi, ele é o Cristo. E aí no seu ato de esperança, ele clama ao Senhor pedindo a cura e libertação. Tem piedade de mim. Tem piedade de mim. Tem piedade de mim. Então os discípulos falam para ele: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto imediatamente, né? É aquele momento que você percebe que está sendo privilegiado, que está sendo chamado por Jesus, e você precisa sair do seu lugar imediatamente, porque senão a graça vai passar. Como diz Santo Agostinho, a graça vai passar, você precisa ser rápido. Então ele joga o manto de lado, ele dá um pulo, ele era cego, ele não era coxo, ele dá um pulo, fica em pé e vai até Jesus. Versículo 50, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, como diz a palavra. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu faça? E o cego respondeu: mestre, que eu veja. Senhor, que eu veja. Então Jesus disse: vai, a tua fé te curou. E imediatamente, no mesmo instante, ele recupera a visão. Esse ato de Jesus
Na pergunta, o que queres que eu faça? O que queres que eu te faça? Esse ato de Jesus de ouvir, de escutar a prece, de escutar o clamor dos filhos e filhas necessitados. Um ato de humildade completa, como disse Santa Teresinha, de um Deus que se inclina, um Deus que se abaixa na sua imensa humildade para escutar os seus filhinhos. O cego respondeu: Mestre, que eu veja. E Jesus, mais uma vez, manifesta um segundo ato. Vai, a tua fé te curou. O fato de você acreditar em mim, foi isso que te curou. Esse aqui é o ato de caridade. É a terceira manifestação. Perdão, né? É o ato da terceira virtude teologal, do terceiro dom teologal, que é a caridade. É um ato de amor. É o ato de amor de Jesus. É o ato de amor de Jesus. Mas percebam, meus irmãos e irmãs, é preciso que nós, assim como Bartimeu, nós tenhamos fé. Fé de que ele de fato é o Cristo, fé de que Jesus de fato é o Messias, fé de que Jesus de fato tem poder, fé de que Jesus de fato pode fazer o possível e o impossível, fé de que Jesus de fato é este Deus que se manifestou, verbo vivo que se fez carne no meio de nós. Precisamos ter fé. Precisamos ter fé. Assim como Bartimeu. E aí, completando, segunda virtude teologal, segundo dom teologal, nós temos finalmente o ato de não apenas crer, mas ter esperança naquilo que nós cremos. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Kyrie eleison, cura-me, salva-me, liberta-me. Messias meu, Senhor meu, salva-me, liberta-me. Ato de esperança. O ato da espera do coração por aquilo que pode acontecer, por aquilo que temos fé de que vai acontecer, que é a cura, a libertação, a salvação. Tudo vindo a partir de Cristo, tudo vindo diretamente da ação de Jesus Cristo. Só que antes de chegar no terceiro ponto, antes de chegar no terceiro dom teologal, antes de alcançarmos a cura de fato e a libertação de fato, antes de manifestar em nós o amor misericordioso do bom Deus, antes de sentirmos esse amor de Deus em nós para nos curar, nós precisamos fazer algo que na maioria das vezes nós não percebemos. E era o que eu estava refletindo essa semana. Na maioria das vezes nós achamos que o simples fato de rezar é o suficiente. Na maioria das vezes nós achamos que o simples fato de pedir já é o suficiente. Mas nós esquecemos que além de pedir, é preciso fazer algo necessário, importantíssimo. Jesus chama para perto e nós precisamos ir para perto. É preciso o ato de movimento, o ato prático de ir até Jesus. Meu irmão, minha irmã, Jesus pode te curar aí na sua casa. Jesus pode te salvar aí na sua casa. Jesus pode te libertar aí na sua casa. Mas Ele te pede, Ele necessita que você tenha um ato prático. E o ato prático é simples, que você vá até Ele. E para nós, católicos, isso significa ir até a hóstia santa. Ir até a adoração, hoje é quinta-feira, ir até a adoração, ir até a manifestação do Senhor no corpo e no sangue. A manifestação do Senhor Jesus no corpo e no sangue, ir até Jesus, um ato prático. Aí você não vai na igreja, aí você não comunga, aí você não recebe sacramentos, aí você não conversa com o Senhor, você não visita o Senhor no sacrário, você não tem diálogo constante com Cristo. Você não fala, você não tem diretor espiritual, você não fala com seu padre, você não fala com seu pároco, você não tem vida relacional e não tem vida fraterna, vida de comunidade, vida nas paróquias, você não está engajado num grupo, você não está engajado num movimento, uma pastoral, você não serve. Então como é que você quer, de fato, receber a cura e libertação? Como diz a música do Flavinho, enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te louvo, tua mão opera o que eu não consigo fazer. Enquanto nós estamos louvando, adorando o Senhor, estamos bem perto do Senhor, estamos caminhando com Ele, estamos diante de sua hóstia santa, de seu corpo santo, pão e vinho. Enquanto nós estamos recebendo os sacramentos, Ele vai nos curando, Ele vai nos libertando, Ele vai nos moldando. Gente, não existe forma melhor e mais perfeita de receber a cura e a libertação que não seja por meio da Eucaristia. Não existe forma mais perfeita porque é o próprio Cristo ali.
É o próprio Cristo ali. E de novo, antes de alcançar o amor de Deus, antes de alcançar a misericórdia do Senhor, antes de alcançar o terceiro dom teologal, a terceira virtude teologal, que é a caridade, o amor de Deus prático, a caridade, inclusive, eu costumo dizer que não é apenas o amor de Deus, mas é o amor de Deus em atos práticos. Essa é a verdadeira caridade. A profundidade da caridade. Não é apenas amar, é amar praticando. É o amor prático, caridade, caritas. E aí, na ação caridosa de Jesus, no amor misericordioso que se manifesta de modo prático nas nossas vidas, antes de alcançar isso, precisamos fazer como Bartimeu. Jogar o manto de lado, deixar os nossos lençóis, deixar os nossos véus, deixar de lado a zona de conforto, dar um pulo, manifestar energia, manifestar expectativa e ir até Jesus, correr até Jesus, ir para Jesus, deixar tudo para segui-lo. Versículo 50. E ali, diante do Senhor, escutar o que Jesus vem nos dizer, que é: o que queres que eu te faça? E aí sim, diante de Jesus, diante da hóstia santa, em adoração, em louvor e clamor: Mestre, por favor, cura-me, salva-me, liberta-me. Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Que eu veja a tua mão me levantar, que eu veja a tua palavra me restaurar, que eu veja o teu amor me tornando melhor, me tornando vivo, santo. Que eu veja o Senhor operando milagres na minha vida. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Entendendo isso, nós entendemos as três manifestações das virtudes teologais em nossas vidas a partir do desejo de cura, libertação e salvação. É isto. É justamente isso. Compreendendo isso, meu irmão, minha irmã, nós compreendemos o que São Paulo vem nos dizer na primeira leitura e, na verdade, não apenas compreender, né? Mas é verdadeiramente ter em nossos corações que antes não éramos povo, agora nós somos povo por causa de Cristo Jesus. Antes não éramos objetos de misericórdia, porque a misericórdia de Deus não se manifestava em nós. Agora, porém, nós alcançamos a misericórdia quando nós vivemos de forma prática o amor misericordioso de Deus. Quando nós buscamos o Senhor Jesus. Como diz São Paulo no versículo 2 hoje: como criancinhas recém-nascidas desejem o leite legítimo e puro, que faz crescer em vocês a salvação, em nós a salvação. E isso só vai acontecer quando nós provamos da bondade do Senhor em nossos corações, indo até o Senhor, clamando ao Senhor, pedindo o Senhor em nossas vidas. E meu irmão, minha irmã, isso é muito bonito. Isso é verdadeiramente muito bonito, porque isso me faz lembrar do santo que nós comemoramos hoje. Assim como ontem, hoje também é memória comum. É a memória de Saint-Germain de Paris, ou São Germano de Paris, inclusive, curiosamente, o padroeiro do clube Paris Saint-Germain. Nós temos então um santo que é considerado o pai dos pobres e que entendeu justamente isso. São Pedro vai falar na primeira carta de hoje que nós somos aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Em nós está manifestado então aquilo que o Senhor escolheu para nós. Enquanto a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular, aqueles que estavam construindo uma nação mentirosa rejeitou Jesus Cristo. Agora nós que escolhemos Jesus Cristo estamos sendo edificados, transformados, convertidos. Nós, porém, somos a raça eleita de Deus. Nós, porém, somos o sacerdócio do reino, o sacerdócio régio. Ou seja, nós temos uma responsabilidade de evangelização. Nós, porém, somos a nação santa, a nação, o povo de Deus que manifesta a santidade do Senhor. Nós somos este povo adquirido por Deus, trazido para perto dele, conquistado por ele para proclamar as obras admiráveis daquele que nos chamou das trevas para a luz. Das trevas para a sua luz maravilhosa. Nós somos estes que conseguem viver exatamente, que estão vivendo verdadeiramente o amor misericordioso do Senhor.
Desde que nós possamos compreender esse fato, meus irmãos e irmãs, que é necessário nós tomarmos a responsabilidade de que, depois de receber a cura, depois de receber a libertação, nós precisamos continuar a obra de salvação, nós precisamos continuar a evangelização, nós precisamos falar do Senhor para outros também. Nós precisamos falar da misericórdia do Senhor para outros também. É muito interessante porque para nós da comunidade Chuva de Rosas, esse ano é justamente um ano da misericórdia. Esse ano a palavra de salvação, a palavra que direciona nosso ano, que norteia nosso ano, é justamente misericórdia. E é interessante pensar que São Germain, ou São Germano, ele era o pai dos pobres, porque ele olhava para aqueles que eram marginalizados na França do século V, século VI, ele olhava para uma França que já não estava, para um país franco, um reino franco, melhor dizendo, que não estava conseguindo compreender a necessidade de ajudar os seus pobres, os seus marginalizados, de um reino onde verdadeiramente a corte real só pensava na própria vida, só pensava nas coisas do reino, só pensava nos castelos, só pensava na vida fútil. Enquanto Saint-Germain, ele verdadeiramente olhou para aquilo que o governo não olhava. Ele olhou para os pobres. Considerado o pai dos pobres, ele gerou no coração daquele povo, ele ajudava os mais pobres com roupas, com sapatos, com doações, com pães, com água, com suco. Ele dava para aquelas pessoas o que elas não conseguiam ter no dia a dia. Algo muito comum na Idade Média, inclusive. E que nós precisamos também fazer isso. É um ato exemplar, meus irmãos e irmãs. A misericórdia também é um ato de milagre. Levar a misericórdia para o irmão, para a irmã, também é uma manifestação dos milagres do Senhor. Levar a misericórdia para os irmãos e irmãs também é uma necessidade que nos leva a fazer aquilo que Jesus fez também. Olhar para os pobres como ele olhou para Bartimeu. Olhar para os marginalizados como ele olhou para Bartimeu. Olhar para aqueles que não têm como sobreviver como Jesus olhou para Bartimeu. Como São Germano olhou para os pobres. É um ato de misericórdia. E levar uma vida profunda com o Senhor, de quem busca o Senhor, de quem deseja o Senhor, assim como São Germano teve na vida monástica, é uma necessidade de aprofundar nossa vida de fé e devoção. Mas para isso nós precisamos estar desejando mais e mais do Senhor Jesus Cristo e precisamos viver de forma santa. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você quer ser sacerdote régio, nação santa? Você quer assumir a responsabilidade de evangelização? Você quer ser raça eleita? Você quer falar da misericórdia do Senhor para outros irmãos e irmãs? Você que foi escolhido e tirado das trevas para a luz maravilhosa de Deus? Você quer viver da forma como Deus te chama a viver? Este é o momento para responder. Este é o momento para falar com o Senhor. Este é o momento para se doar para o Senhor. E fazer aquilo que São Pedro nos pede hoje. Tenha um bom procedimento no meio dos gentios e de todas as nações. Deste modo, mesmo que sejam caluniados e mesmo que vocês sejam tratados como malfeitores, julgados de forma errada, eles poderão observar em vocês boa atuação e vocês vão glorificar a Deus assim. Que nós possamos viver de forma santa e que possamos ser julgados e acolhidos por Deus no dia de sua visitação, no dia do julgamento, no dia final, onde nós seremos chamados para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs, e que a paz do mundo permaneça em vossos corações, por intercessão de São Germano de Paris.